incorpora uma legislação mais forte, o que acontece é o contrário, como nós vimos agora que vão conceder a progressão de regime para as pessoas que cometeram crimes hediondos. E assim, na opinião do senhor, o senhor acha que a falha está na aplicação da lei ou na carência do sistema carcerário? Olha, a lei de execução penal, né, que é a outra legislação, ela é até muito boa, ela é ótima, embora seja para país de primeiro mundo. E como você deu essas alternativas, na verdade a carência do sistema prisional, a falta de estrutura, né, não se investe tanto. E embora tenhamos uma lei moderna, não há como atingir os objetivos da execução penal, que além da retribuição do mal ao mal que o condenado fez, também prepará-lo para que ele volte ao seio da sociedade. E o senhor, que esteve próximo dessa realidade dos presídios, o senhor acha que a reforma na legislação será suficiente para que a sociedade se tranquilize diante dessa onda de atentados e violência? Não, além dessa reforma que vai ser efetuada, evidentemente que tem que haver um acompanhamento por parte do sistema prisional no tocante à sua estrutura. Estamos aqui ao lado do desembargador e diretor da PAMAGES, Luiz Antônio Bozelli. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia. Como o senhor analisa esse primeiro passo para a reforma na legislação penal? Olha, essa é uma preocupação muito grande da sociedade, que a PAMAGES soube captar, não é? Diante desses dias violentos que ocorreram em São Paulo. E então nós estamos encetando esse movimento de reação da sociedade organizada para a reforma da legislação penal, tendo em vista exatamente esses fatos modernos da tecnologia que permitiram às organizações criminosas se organizarem, não é, por todo o Estado. E então a PAMAGES está constituindo este grupo de trabalho exatamente para propor ao Congresso Nacional uma reforma pontual e expressiva da reforma penal, processual e da execução criminal, para poder responder a esses novos desafios da sociedade moderna. Estamos aqui com o presidente da PAMAGES, desembargador Sebastião Luiz Amorim. Doutor Amorim, como o senhor analisa este primeiro passo para a reforma da legislação penal? Há muitos anos, os juristas, os operadores do direito em geral, juízes, promotores, advogados, delegados de polícia, estão entendendo haver uma necessidade na alteração da legislação penal. Especialmente nessa parte de execução penal, que muitas vezes é inadequado ao cumprimento das penas. Às vezes percebe-se que penas de pequena monta são apenados com prisão, aumentando o número de presos, às vezes sem grande necessidade, porque são presos que não têm qualquer periculosidade para estar em liberdade, bastando que se dê a eles um tratamento de ensino, facilitando a eles o emprego, a escola, etc. É evidente que é um trabalho assim, não é um trabalho fácil de fazer, é um trabalho que depende de verbas governamentais, etc. Quanto à legislação em si, de punição, nós temos então algumas distorções. Às vezes grandes delitos são apenados com penas, às vezes até adequadas, mas com muita possibilidade de favores legais. Para você ter uma ideia, hoje em dia, por exemplo, um preso, um condenado qualquer, ele tem um abrandamento da pena, porque após cumprir 1/6 da pena, ele pode ser colocado em regime de certa liberdade, como liberdade vigiada, prisão domiciliar e outras tais.
Essa mesma legislação é aplicada para o criminoso hediondo, por exemplo, porque o Supremo Tribunal, há algum tempo atrás, entendeu que também o criminoso hediondo tem direito à progressão da pena. E com isso fez com que todos ficassem na mesma vala comum. Então o que é preciso? É preciso que a legislação saia atrás disso e procure dar ao criminoso, ao crime hediondo, aquele que pratica um fato de potencialidade muito grande, que fique um certo tempo preso, além de um sexto, que um sexto é muito pouco. Às vezes um sexto significa o tempo de processamento das decisões judiciais, né? Às vezes esse fato faz com que o criminoso, às vezes, um determinado processo, ele já cumpriu um sexto da pena e vai para a rua diretamente. E o povo não entende isso, não é verdade? Então é preciso que nesses crimes hediondos haja uma elevação da pena inicial. No meu entender, pelo menos para 2/3. E no entender de outros, pelo menos para metade. Eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça. E nesse segundo bloco, assistiremos entrevista exclusiva com o senador Romeu Tuma, com o presidente da seção criminal do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Carlos Ribeiro dos Santos, e com o segundo vice-presidente da Associação Paulista dos Magistrados, Dr. Paulo Dimas Mascaretti. Confira. Estamos aqui ao lado do senador Romeu Tuma. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer poder estar falando com vocês e com os membros da APAMAGES, a representação forte do Judiciário Paulista. Senador, como o senhor analisa esse primeiro passo para a reforma na legislação penal? Olha, eu vejo com muita alegria, porque eu já sou praticamente uma pessoa que procura sempre o Judiciário, principalmente já há alguns anos, o doutor Luiz Carlos Santos, que vai presidir a comissão, para me ajudar na modificação de alguns aspectos importantes da legislação penal. Eu acredito que esta decisão da Justiça Paulista, através da APAMAGES, criar esta comissão, vai trazer grandes benefícios para que possamos realmente modificar a legislação penal e o processo penal e a lei de execuções penais, para que haja artigos que o Judiciário acha viável a sua aplicação, porque muitas vezes nós, legisladores e outros, queremos rapidamente alguma coisa que às vezes o juiz não consegue aplicar, por conflitos jurídicos com outra legislação ou pela própria dificuldade na aplicação àqueles que praticam determinados delitos. Então nós vamos casar o legislativo com o judiciário, com intervenção às vezes da necessidade do Ministério Público da opinião, e formar uma legislação perfeita para que a sociedade tenha realmente tranquilidade e que haja o respeito para que eles possam tranquilamente não se sentir dia a dia prisioneiro do medo do crime organizado que vem crescendo assustadoramente em todo o país. E, senador, essa está sendo a opinião geral do Poder Legislativo sobre a mudança na legislação? Como está sendo essa adesão do Poder Legislativo? Estas 2 últimas semanas, com os acontecimentos graves de São Paulo, nós aprovamos vários projetos, alguns até com 10 anos de casa, inclusive a lei da luta contra as drogas, da divisão entre o traficante e o usuário, e outras coisas que durante esses 30 anos de vigência da lei anterior foram sendo alterados por filosofias modernas de acompanhamento, principalmente contra a organização criminosa do tráfico de drogas, que cresce e alimenta outros tipos de crime. Eu acho que há uma adesão muito forte. Eu pretendo ser o porta-voz, se possível, das ideias que aqui foram levantadas. Não sei se o doutor Calandra vai conseguir em 6 dias fazer o que ele pretende.